Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Para quem entrou já na live. Quem foi entrando, já vai informando como é que tá. Som, imagem, etc. Estou aguardando a doutora Ana Luísa. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem, Tudo, Dani? tudo, Ana. Boa noite, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? A imagem está boa? Podem ir comentando aí, enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrando, né? Isso. A sua imagem tá falhando um pouquinho para mim, mas eu tô conseguindo escutar bem. Tá? Aqui tá tudo, tá Sim, perfeitinho a imagem. ótimo. Boa noite, pessoal que tá entrando. Estou avisando ao grupo, né, da Abrace, que nós já estamos ao vivo. A imagem tá travando um pouquinho, que informaram aqui. Mas se ouve bem, Tá vamos lá. tranquilo, né? É, podemos começar, né, pra gente não ficar aqui esperando muito. Boa Sim, noite, pessoal. Meu nome é Daniele Sena, sou presidente da Abrace. A Abrace é a Associação Baiana para Pessoas Reumáticas, afiliados, colaboradores e entusiastas, que tem como objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida para pessoas acometidas por alguma doença reumatológica. No mês de maio, nós iniciamos nossa série de lives já em conscientização ao Maio Roxo, né? Mas teve tanta repercussão, o pessoal gostou tanto, que nós decidimos manter o projeto e, durante os meses, né, trazer uma live com cada uma das doenças reumáticas, que são tão pouco conhecidas, mas que acometem tantas pessoas e que precisa, sim, ser conhecida. Hoje nós temos aqui a doutora Ana Luísa como convidada, aí passando a palavra para ela, que gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ela, sobre o nosso tema de hoje. Boa noite, doutora. pronto. Boa noite, Daniele. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Abrace, né? Que é essa instituição tão importante que está se fortalecendo aí, né? A cada dia no apoio aos pacientes reumáticos. E esse trabalho de vocês realmente está sendo muito importante, né? Para a reumatologia na Bahia, para os pacientes. Meu nome é Ana Luísa Pedreira, eu sou médica reumatologista, tive minha formação aqui mesmo em Salvador, fiz clínica médica no Hospital Irmã Dulce, em seguida fiz residência de reumatologia no Hospital Santa Isabel. Hoje atuo como reumatologista tanto no público como no privado, certo? Sou preceptora da residência de reumatologia do UPS, da UFBA, e também sou professora da Escola Baiana de Medicina. Então, eu gosto muito dessa área, sou totalmente apaixonada pela reumato, gosto muito de ensinar também com o meu trabalho como professora, levar mais informações sobre reumatologia. E estou muito grata, principalmente por conta desse tema, né, que foi escolhido para essa live, artrite psoriásica, que, como você mesmo já iniciou falando, são temas muitas vezes desconhecidos, né, da população. Então, eu acho Uhum, que tem um papel informativo muito importante isso que a gente está fazendo aqui. com certeza. É, nós que agradecemos, né? Nós que da Abraço que agradecemos a todos os nossos convidados por aceitarem o convite, por disporem um tempo para falar, né, sobre um tema que gosta. E a gente fica muito feliz em saber que nós estamos em boas mãos, nós estamos
à frente de uma médica que conhece, que sabe sobre o assunto, sobre o que nós iremos falar. Então, pessoal, Sim. o tema da nossa live de hoje é artrite psoriásica. Só o nome já é complicado. Lá, imagine entender o que seria isso, né? É quase um trava-língua. Então, doutora, o que seria essa artrite? A diferença dela entre as outras? Certo. Tá. Vamos lá. Então, para começar, como você falou, o nome já é um pouquinho esquisito, né? Então, pode ser conhecido como artrite psoriásica ou também artrite psoriática. Os dois jeitos de falar estão certos, tá? E esse nome é porque ela tem, a gente chama, são medicações que a gente chama de sintéticas. Ou seja, são medicamentos que eles são produzidos em laboratório, é tecnologia, mas não é uma tecnologia tão avançada como dos imunobiológicos. Então, eles podem ser reproduzidos mais facilmente, certo? Eles também, como por exemplo, os anti-inflamatórios, o metotrexato que a gente conversou, tá? Esses medicamentos, eles também podem ter efeitos colaterais, assim como qualquer medicamento, né? Então, por isso que a gente fala, é preciso uma relação de confiança com o médico, né? Para que o paciente tire as dúvidas do tratamento, né? Porque se ele for pensar só em efeito colateral, ele não vai usar remédio nenhum, né? Porque vai ficar sempre com medo daquele efeito acontecer com ele. Só que existe uma doença que precisa ser tratada. Então, essa relação de confiança, o médico vai conseguir explicar para ele, olha, existe essa chance de efeito tal e tal, mas a gente vai te acompanhar para que isso não aconteça com você, né? E se a gente perceber que isso está acontecendo, a gente vai mudar a medicação, né? Então, tem que ter essa relação de confiança. E, no geral, os imunossupressores, eles aumentam o risco de infecções, né? Então, esse é um efeito colateral que a gente está sempre de olho nos nossos pacientes, tá? Mas, por outro lado, quando a doença está descontrolada, o risco de infecção também aumenta, né? Então, se a gente for colocar na balança, o risco de infecção de você não estar fazendo tratamento nenhum pode ser até maior do que você está usando um imunossupressor. Não sei se eu consegui ser clara, mas o que eu tô querendo te dizer, o que eu tô querendo informar é assim, não pode deixar de usar um remédio que é importante para controlar a atividade da doença, só com o medo do efeito colateral, como risco de infecções, né? Que é uma das maiores preocupações que a gente tem com o uso dos imunobiológicos, né? Por isso que antes o paciente é orientado a fazer todas as vacinas, tá? A gente também faz um rastreio para ver se a pessoa não teve tuberculose ou não tem tuberculose, porque pode aumentar a chance de ter. Então, esse preparo para avaliar antes de começar a medicação, já temos uma avaliação do risco de infecção, né? Os outros efeitos dos imunobiológicos colaterais possíveis são parecidos com outras medicações, como alergias, né? Alterações, dores de cabeça, enjoos, que são sintomas muito comuns em outras medicações também, tá? O que a gente fica sempre mais de olho é essa questão das infecções mesmo. Sim, entendi. Isso é bom a gente ressaltar porque durante a nossa vivência, né, trabalhando com pessoas reumáticas, alguns sempre se queixam em relação ao tratamento, ficam com tanto receio que às vezes até abandonam o tratamento e a gente sabe que isso não é a opção. É por isso que é bom a gente sempre lembrar aos pacientes para eles continuarem o tratamento. E em relação a outros tratamentos complementares Sei. para a artrite, existe tratamentos complementares para o tratamento? Sim, com certeza. Na verdade, sempre a gente fala com o paciente, a gente conversa a necessidade de ter a importância da equipe multiprofissional, que a gente chama, né? Então, não é só o médico que cuida do paciente com artrite psoriásica, né? Se possível, ele precisa ter acompanhamento com outros profissionais também. Por exemplo, uma alimentação saudável,
uma orientação nutricional é muito importante para esses pacientes, porque a obesidade é um fator de risco para artrite psoriásica e pode piorar também a doença. Então, controlar o peso, ter uma alimentação adequada é super importante, né? Além disso, a gente sabe da importância também da atividade física, né? Então, a atividade física também entra como um tratamento complementar. Ela tem que ser bem orientada, né? Porque não é todos os casos, não são todos os tipos de atividade que vão ser liberados, né? E também não é todo o paciente que vai poder começar logo a fazer atividade. Tem que ter um acompanhamento do médico, do educador físico, né? Do profissional que vai estar junto. E as outras terapias complementares podem ajudar bastante também na parte psicológica dos pacientes, tá? Porque é muito comum a ansiedade, queixas de depressão, de ansiedade. Então, quando a gente tem esse acompanhamento psicológico junto, controla melhor também essa parte emocional, faz parte do tratamento integral, né? Da pessoa como um todo. Ela não é só uma artrite psoriásica, né? Aquela pessoa, ela tem várias questões a serem trabalhadas, psicológicas, nutricionais, né? Da parte de atividade física. Então, tudo isso pode ser integrado para o tratamento ter um melhor resultado. Entendi. Teve até algumas pessoas falando sobre, durante nosso diálogo, né, falando sobre insônia, que tinha insônia, falando que usava o medicamento e se sentia muito mal e que tinha o acompanhamento do médico reumatologista. Então é isso, manter sempre o tratamento, manter a comunicação, que é importantíssima a comunicação médico-paciente. Que Isso às vezes o mesmo. paciente retrai muitas informações que para um médico é essencial para saber se está havendo algum efeito colateral que deve ser analisado, enfim. Ainda Exato. nessa questão de genética, etc., algumas pessoas ficaram na dúvida se é uma doença transmissível, se é possível transmitir de uma pessoa para outra, no caso, né? Transmissível depois que a pessoa já apresenta a doença, não é uma doença contagiosa, tá? É. Inclusive, a psoríase sofre muito o paciente com as lesões de pele sofre muito Uhum. preconceito, né? Porque às vezes as lesões de pele elas chamam muita atenção e as pessoas que olham acham que aquela pessoa tem uma doença contagiosa, Contagioso. né? Então, não Uhum. é contagiosa de maneira alguma, tá? Agora, em relação a ser transmissível, como eu expliquei assim, da parte genética, não é hereditária do tipo, se a mãe tem, a filha vai ter, se o pai tem, o filho vai ter. Não é assim que funciona. Mas Uhum. aumenta muito o risco de ter, né? Uhum. Então, a influência genética é muito importante. Mas ela não é diretamente transmissível, tá? Isso porque como a senhora já mesmo falou, sempre que ocorre uma lesão na pele, as pessoas sempre ficam muito receosas. Isso não ocorre só com artrite, assim como a dermatite atópica, enfim. Próprio lúpus, né? As pessoas... Exatamente, que quando estamos em crise. Gal é uma das participantes da diretoria da Abrace, mandando lembrar, né, que além de convidada muito especial da Abrace, a doutora Ana Luísa, ela faz parte do comitê científico da Abrace. É Então, isso sempre que nós mesmo. estamos precisando de informações relacionadas à reumatologia, ou a gente precisa te dar dúvida se é verídica a informação, porque um problema que a gente encontra muito é a fake news, né? Muito. E Grupos de nesse momento, WhatsApp. então, né, de pandemia, tá complicado confiar nas informações, né? Uhum. Principalmente em relação à questão de medicina complementar, né? Foi até uma Sim, questão que eu aprendi com o Dr. Gustavo, porque alguns pacientes abandonam o tratamento convencional para um tratamento alternativo. Não é assim, é um tratamento complementar. complementar. Então, a doutora Ana Luísa faz parte do nosso comitê e a gente agradece mais uma vez a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Vou só ler aqui alguns comentários. Vamos lá.
Danice, eu sou diagnosticada com artrite reumatoide há 10 anos. A última vez que fui à consulta com o reumatologista foi no mês de março. Estou sentindo uma sensibilidade. Chega a dor, mas está muito sensível atrás da perna. Será que é artrite reumatoide? Aí isso já é uma questão de consulta, É né? Que mais as pessoas... complicado a gente É mais com... avaliar sintomas assim, sem estar fazendo uma consulta médica, mas Uhum. sim, precisa ter uma avaliação, porque pode ser da artrite, né? Então tem que realmente ter um acompanhamento. Sei que está complicado agora o acompanhamento em época de pandemia, mas vamos buscar aí uma alternativa para que você melhore, viu? Viu, Nice? Tem aqui umas perguntas, né, que a gente tem separado. Perguntando se a artrite psoriásica pode matar. Essa pergunta é difícil, né? Assim, a gente É responder bem, dessa, né? Forte, né? é bem Mas, forte. mas assim, pela artrite em si, não, tá? Então, a artrite psoriásica isoladamente, ela não é uma doença que vai levar à morte, certo? Agora, o que Uhum, que acontece? Quando a pessoa tem artrite psoriásica e tem aquelas condições associadas que eu falei, hipertensão, diabetes, obesidade, junto com a artrite psoriásica, isso aumenta o risco dessa pessoa ter um problema cardíaco, né? Então uhum, pode ser uma causa de óbito, né? uhum, Então não é a artrite isoladamente, mas é um contexto, né? É um uhum. contexto que a gente chama muitas vezes junto de síndrome metabólica, né? Então a obesidade sendo um fator importante, a resistência à insulina, que acontece no diabetes, a hipertensão, a artrite psoriásica, a própria psoríase. Então, isso aumenta o risco de problemas cardíacos, cardiovasculares, certo? Então, por isso, tem que ter todo um cuidado para o tratamento dessa condição. Muito bem. Então, lembrando, pessoal, não é que a doença leve à morte, mas uma série de fatores. Porque por isso que muitos pacientes precisam fazer o acompanhamento psicológico, porque vai no doutor Google e a primeira coisa que pensa é que vai falecer devido à doença. Não é Doença, bem assim. sim. Uma pergunta também que fizeram é se existe cirurgia para tratar a artrite. Esse tipo de artrite. Bom, não tem uma cirurgia para tratar, para que a artrite ela se resolva. O que existem são algumas cirurgias ortopédicas que podem ser feitas em pessoas que estão com alguma deformidade, né? Por exemplo, nas mãos, nos punhos, porque toda artrite, quando ela já tem muito tempo, ela gera uma sequela nas juntas, que é uma artrose, um desgaste muito grande, né? E esse Uhum. desgaste pode ser necessário, por exemplo, que o paciente coloque uma prótese ou que faça algum tipo de cirurgia, certo? Mas não para o tratamento da doença em si, e sim para um tratamento já de uma sequela da junta. Não sei se ficou claro, mas a cirurgia é assim. Eu sempre me baseio com o pessoal que está assistindo, porque quando eu consigo compreender o que o médico está nos explicando na live, eu acredito que o pessoal tenha entendido. Deu para Entendeu? entender como é que funciona, então, tudo tranquilo. Ótimo. Mandaram uma pergunta que eu acredito que seja bem específica. Eu não entendi muito bem o que Uhum. significa. É sobre doença mista. Pessoas com Certo. doenças mistas têm muita coceira, o que é? É Aí para mim já também que eu não sei. não tem a ver com artrite psoriásica, tá? Mas Não? não. Aí é uma outra doença autoimune, que chama doença mista do tecido conjuntivo, tá? Hum. A gente cada dia aprende mais, né? E os pacientes também conhecem esses termos. A doença mista, ela mistura algumas coisas. Ela mistura alguns sintomas de lúpus, alguns sintomas da esclerodermia e alguns sintomas da dermatomiosite. Então, é como se Uhum. fosse uma saladinha de frutas aí da reumatologia, os sintomas, né? E aí, essas pessoas têm lesões na pele, podem dar coceira, mas não tem a ver com o tema da artrite psoriásica, não. É uma outra Ah, doença, aí já tem que ser tema de outra live. já ficou a sugestão, no caso, né?
Sobre a artrite Já, psoriásica, sim. é Pode só uma falar. coisa que eu queria também salientar, né, já que é o tema da nossa live, pode ter acometimento de outros locais também, tá? Então pode causar inflamação nos olhos, tá? Inflamação que a gente chama de uveíte, tá? Então pode ser necessário que o oftalmologista junto acompanhe também esse paciente, né? Uhum. Os pacientes podem ter manifestações intestinais também, né? Então é importante lembrar que não é uma manifestação apenas da pele e das juntas, né? É uma doença que a gente chama sistêmica. Então esse acompanhamento multiprofissional é muito importante também. Isso foi uma questão até que iria perguntar agora, né? Quais os profissionais médicos mais indicados para o tratamento da Ótimo. artrite? Aí já nos É, esclareceu. às vezes o paciente tem dúvida se ele pode ficar só com o dermatologista ou se ele precisa do reumatologista, né? Porque se for Uhum, uma psoríase só da pele, ou seja, se tiver só restrita às lesões de pele, pode ser acompanhado só pelo dermatologista, certo? Mas a partir do momento que esse paciente, que essa pessoa tem sintomas de dores nas articulações, ela precisa ser avaliada por um reumatologista para saber se a uhum. causa daquelas dores tem a ver com a psoríase da pele ou não, porque pode não ter a ver também. Então precisa dessa avaliação, né, do reumato. Então, muitas vezes a gente tem um tratamento conjunto, tanto da dermatologia quanto da reumatologia, certo? Entendi. Ainda sobre medicina, como tudo, né? Como o médico realiza o diagnóstico, visto que não há exame de sangue que aponte o problema? Uma ótima pergunta, porque realmente não tem um exame que dê positivo para artrite psoriásica. Esse exame não existe, né? Então, esse diagnóstico ele vai ser realizado através de uma avaliação clínica completa, ou seja, na consulta, os sintomas do paciente vão ser avaliados, quais são os tipos de dores, quais são as juntas. As juntas ficam inchadas, tá? Na artrite psoriásica acontece um fenômeno que a gente chama de dedo em salsicha, que é o dedo ficar todo vermelhinho inchado, né? Uhum. Isso chama dactilite, o termo médico, e é conhecido também como dedo em salsicha. Então, você pode perguntar para o paciente, seu dedo já ficou todo inchado, vermelho, né? Tem alteração nas unhas, porque é muito comum a psoríase, ela pode afetar a unha, tá? E pode fazer pequenos pontinhos nas unhas, como se fossem depressões. E também pode fazer um quadro que parece uma micose de unha. A unha começa a soltar, sabe? E aí tem pessoas que confundem com micose de unha, mas pode ser uma psoríase. E Uhum. que quem tem problema na unha de psoríase tem mais chance de ter artrite nas mãos, por exemplo, e em outros locais, né? Então, por isso essa conversa e esse exame físico, olhar as unhas, olhar a pele, palpar as articulações, isso é tão importante para o diagnóstico. Uhum. E a gente tem também os exames complementares, né? Quais são esses exames complementares? São alguns exames laboratoriais que podem ajudar a gente a avaliar a inflamação, né, dos exames de sangue, como o VHS, o PCR, que também Uhum. várias outras doenças da gente, não é só da psoríase. E os exames de imagem, tá? Então, raio-x das juntas, raio-x das mãos, dos pés, a ressonância magnética também pode ser utilizada. Então, junto com a história do paciente, o exame físico e esses dados de exames laboratoriais e exames de imagem, a gente consegue fixar e firmar um diagnóstico de artrite psoriásica. Às vezes pode demorar um pouco esse diagnóstico, porque tem algumas etapas, né? Primeiro a gente conversa com o paciente, examina, pede os exames, então não é um diagnóstico tão rápido assim, né? Precisa de um acompanhamento para a gente conseguir fechar. Nesse caso, o diagnóstico ele pode durar por um ano, por exemplo, o decorrer da investigação A pode se investigação, estender? né? Pode. É assim, depende muito do caso, porque se a pessoa tem as lesões de pele clássicas da psoríase,
né? E uma artrite ajuda muito a gente a acelerar o diagnóstico. Mas lembra que eu falei no início que tem alguns casos que não tem ainda as lesões de pele, ou então que tem lesões muito discretas, e a artrite pode aparecer até antes da pele, das lesões de pele. Então, esses casos demoram às vezes um pouquinho mais. Por isso que é importante saber a história familiar, se tem algum caso na família, né? Fazer essa avaliação completa, esse exame físico completo para a gente chegar a esse diagnóstico. Mas, assim, é muito comum a gente ouvir dos pacientes, nossa, eu passei por 5 médicos, 6 médicos para ter um diagnóstico. Fiquei muito tempo com ortopedista, mas ninguém sabia que era artrite psoriásica, né? Então, a gente escuta muitas histórias, né, que mostram como, às vezes, esse diagnóstico pode demorar, infelizmente. Perguntaram também quais são as formas clínicas da artrite. Essa é uma pergunta mais específica, né? Mas por quê? Formas clínicas é o seguinte, ela pode se apresentar de várias maneiras, certo? Por exemplo, pode ser que acometa só as pequenas juntas dos dedos das mãos, né? Que a gente chama as interfalangianas distais, que são aqui a pontinha das falanges. Tem pessoas que vão ter, assim, artrite em um joelho, artrite num tornozelo bem assimétrico, que a gente chama de oligoartrite assimétrica. Ela pode fazer um padrão também de pegar várias juntas, igualzinho a artrite reumatoide. E aí você fica até em dúvida, é artrite reumatoide? É artrite psoriásica? Né? E tem essa dúvida que pode acontecer, aí os exames e o quadro clínico vão ajudar a gente. E tem aquela forma que eu falei também, que pega muito a coluna, o quadril, que parece muito com a espondilite, né? Então, você vê que uma só doença, são 5 formas clínicas, podem ter esses 5 tipos de formas diferentes. E tem ainda um outro tipo, que é o quinto, que é uma artrite que a gente chama mutilante, porque ela causa deformidades, principalmente nas mãos, e é bem difícil, porque se você demorar muito para diagnosticar, você não vai conseguir reverter o quadro, né? Porque já vai estar muito avançado. Em relação a essas formas clínicas, o paciente, ele apresenta uma de cada, apenas uma dessas formas clínicas, ele pode apresentar até todas essas formas clínicas? Também é uma boa pergunta, porque quando a gente fala em formas clínicas, parece que só pode ter uma de cada vez, mas não, né? Pode ser que ele comece com poucas juntas acometidas e depois já esteja com várias juntas acometidas, né? Então, ele pode ter mais de uma forma ao mesmo tempo, tá? A classificação mais tradicional, a gente separa, sim, 5 formas, mas a gente sabe que o paciente pode ter primeiro um tipo, depois desenvolver outro, ao mesmo tempo, pode acontecer, sim. A Anice fez uma pergunta, se durante o frio, o tempo frio, sente mais dores. Isso é uma questão bem comum. Aí, além disso, seria o porquê que né? Se sim, o porquê que sentimos mais dor no frio. Entendo. Então, vamos lá. Primeiro, assim, o frio, ele não é que ele piora a doença em si, mas ele piora a sensação de dor. Então, o que acontece? No frio, a gente fica com a musculatura mais encolhida, digamos assim, mais tensa, né? Então, se você já tá com dores locais, dores musculares, o frio vai piorar aquela sensação de dor. Mas, assim, o frio, ele não tem a ver, tipo assim, uma artrite ser mais grave por conta do frio. Não é isso. Mas a dor, a sensação de dor é pior no inverno, é pior em tempo frio, tá? Mas não é porque a artrite tá... e às vezes o pessoal fala, tá atacada no frio, né? Não é a doença que tá pior, que a doença tá mais grave. E sim a sensação de dor que é pior no frio, certo? Ótimo, amei a explicação, porque a gente já tem uma justificativa, porque nós realmente sentimos um pouco mais de dor quando é verdade, tá no frio. Não é mito, não. Sente mais dor mesmo. Só não, assim, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho que mudar de cidade porque a cidade que eu moro é fria e tá piorando minha doença.
Então, assim, não é que está piorando sua doença, mas pode estar piorando realmente sua qualidade de vida, porque você está sentindo mais dor, né? Mas não porque a Uhum. doença vai ser mais grave por conta do frio. Tem a pergunta da Lilian, se é a doença ou o tratamento que baixa a imunidade. Certo. A gente até conversou, é bem interessante essa pergunta, porque é uma dúvida de várias doenças autoimunes, né? Não é só da Uhum, artrite psoriásica. Então, o que que acontece? A gente até conversou um pouquinho sobre isso quando a gente estava falando dos efeitos colaterais, né? Então, todo paciente que tem uma doença autoimune, o sistema imunológico dele, ele tá com problema, certo? Então, ao invés de estar defendendo o organismo de bactérias, de vírus, ele tá alerta querendo atacar o próprio organismo. uhum, Então, é um sistema imunológico que não funciona legal, né? Então, tem épocas que ele nem lembra do vírus que tá lá, que ele precisa matar, porque ele tá inflamando as células da junta ali daquela pessoa, né? Fazendo um uhum, quadro inflamatório. Então, em geral, quem tem doença autoimune tem mais chance de ter infecção. Então, é um contraponto, porque fala, se meu sistema imunológico está muito ativo, não deveria estar me protegendo mais? Só que não, sim. porque ele está ativo para um lado errado da força, digamos assim. Uhum, Aí, o que que acontece? Por isso, o risco de infecções é mais alto em quem tem doença autoimune, como a artrite psoriásica. Agora, os medicamentos que a gente utiliza, eles são também imunossupressores. Por quê? Porque eles querem falar assim para o sistema imune: olha, você tem que parar de atacar o seu próprio organismo, tá? Então vamos parar de ficar inflamando as suas células. Por conta desse mecanismo, existe sim um risco aumentado de uma infecção, por exemplo, por uma bactéria ou um vírus, tá? Então, como equilibrar essa balança, né? Como eu falei, as duas coisas são responsáveis por reduzir a imunidade, tanto a doença quanto os medicamentos. Só que uhum. quando a doença está descontrolada, quando a doença está Sim. descontrolada, é pior ainda. Então, é melhor você estar usando o remédio que está controlando sua doença, claro, com acompanhamento direitinho, para ver se não está tendo nenhum efeito colateral mais grave, do que você falar assim, não, eu não vou usar porque vai baixar muito minha imunidade, né? Uhum, Porque aí a pessoa está tendo um pensamento como se a imunidade dela tivesse boa com a doença, e não tá, né? uhum. Então, por isso que é importante o tratamento, né? Porque as duas coisas podem afetar o sistema imune. Mas a doença ativa, sem tratamento, é muito ruim para o paciente, tá? Entendi. É Certo. difícil explicar É, isso, mas eu é, acho que é, deu é, para entender. deu. Que é a questão de a balança tem duas faces, né? O seu organismo já não funciona muito bem, mas ficar sem fazer o tratamento pode piorar a situação. É isso E você aí. com o tratamento, você corre o risco de ficar ruim, corre. Porém, as vantagens também são bem maiores. É isso mesmo, Daniele. Espero que tenha entendido, tá, Lilian? E ainda sobre essa questão da imunidade, é uma questão que eu também tenho dúvida. É, é indicado para pessoas com problemas reumatológicos a utilização de suplementação, de vitaminas, etc., devido Bom, à baixa da imunidade ou não? aí depende, né? Porque o que que acontece? Primeiro tem que ter uma avaliação médica e também nutricional para saber se tem alguma deficiência, tá? Uhum, Porque às vezes as pessoas não sabem, mas vitamina também é remédio, tá? uhum, Então não é porque é vitamina que pode usar qualquer uma, que pode usar qualquer dose, não. Isso pode ter efeito colateral também, né? Então, uhum, para usar uma vitamina, tem que ter uma orientação médica, né? Por exemplo, uma vitamina que é muito comum o uso na doença reumática é a vitamina D, né? Porque a vitamina D, ela está muito associada à saúde dos ossos, né? E também interfere também em algumas alterações imunológicas da imunidade. Só que o tratamento com vitamina D, ele não vai curar a doença como alguns
alguns médicos prometem isso, né? Curas milagrosas com doses altas de vitamina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que suplementar quando precisa, né? Quando o paciente está com deficiência de vitamina ou quando ele tem um risco maior, por exemplo, de osteoporose, que a maioria das nossas doenças aumenta o risco. Aí a gente suplementa. E não para poder tratar a doença em si, né? Então, é importante ter esse esclarecimento, porque a gente tem muitas coisas sendo faladas na internet, muita coisa circulando, né? Como se a suplementação de vitamina fosse, às vezes não só suplementação, mas doses altas, né, de vitamina, fossem cura para algumas doenças autoimunes. Então, até o momento, a gente não tem comprovação. Isso ainda tem um risco dos efeitos colaterais dessas vitaminas. Então, vitamina com orientação médica e só para quem precisa. Isso porque eu vejo muitos pacientes que tomam vitamina. Já ouvi falar que há riscos para superdosagens de vitamina, seja ela qual for. Sim. E também porque quando você é um paciente reumático, você chega na farmácia e vai pedir sua medicação, a farmacêutica já lhe indica uma vitamina, né? Assim, Como né? se fosse necessário. E eu nunca comprei, porque meu médico nunca me passou, nada do tipo. E eu fico preocupada em relação aos outros pacientes que em busca de um tratamento, de algo do tipo, por mais que o médico não tenha passado, não tenha necessidade de tomar aquela vitamina, vão e tomam e acabam tendo tomam dose. Hipervitaminose, é isso mesmo. Isso, exatamente. Tomam a vitamina sem necessidade. Isso mesmo. É uma pergunta que fizeram em relação ao psicológico, né? Fernanda, que ela fica muito nervosa. Se isso ajuda a agravar a doença, no caso. Eu acredito muito na conexão, né, da mente e do corpo, né? Nós somos, na verdade, um conjunto entre mente e corpo. E as doenças autoimunes, elas classicamente têm uma associação muito forte com alterações psicológicas, né? Quem tem sabe disso e quem acompanha, né? Nós reumatologistas, a gente vivencia isso a todo momento. Então, não quer dizer que o problema psicológico vai causar a doença, mas ele pode ser responsável por crises da doença, tá? Então, isso é bem característico na psoríase. Tá? Pessoas que são mais ansiosas ou que estão em problemas psicológicos podem ter mais lesão de pele, como se fizesse uma crise da pele. Por quê? A gente está tentando sempre viver em um balanço no nosso organismo, né? Se um lado não tá legal, o que acontece? As substâncias de estresse, elas são liberadas no organismo e isso pode ser um gatilho para uma crise da doença, né? Então, sim, quem é muito ansioso ou quem tem problemas psiquiátricos, psicológicos, pode sim estar tendo uma dificuldade no tratamento da sua doença por conta da parte psicológica. Por isso é tão importante esse acompanhamento conjunto que eu falei lá no início, né? Então, assim, ansiedade é muito comum em psoríase e artrite psoriásica e sintomas de depressão também, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento conjunto, com certeza. Isso foi até uma questão de uma live anterior hoje, pessoal, que a gente falou um pouco sobre essa questão do psicológico, né, do paciente reumático, pois não é fácil você ter uma doença em que seu organismo está ali lutando contra ele mesmo o tempo inteiro, você nunca sabe quando é que estará bem. Gente, nós estamos chegando quase no finalzinho, faltam 7 minutos, passa muito rápido. Passa rápido mesmo. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, tem muita gente elogiando, doutora Ana Luísa, a maneira com que a senhora explica sobre cada pergunta, né? Porque são perguntas podem ser vagas, a gente fica sem entender muito bem, mas a gente, com a sua explicação, a gente entende, né? O que cada coisa significa. Isso me alegra bastante. Que bom. Que a cada live eu aprendo mais um pouquinho. Tem uma moça, desculpa, acho que é Nilza. Nilzete. Aí ela tá pedindo para falar sobre vasculite. O que acontece, pessoal?
hoje o nosso tema é outro. A gente não vai misturar as doenças reumatológicas, por mais que elas sejam parecidas, elas são diferentes. Os tratamentos são diferentes, os sintomas são diferentes. Então a gente vai falar numa próxima live, não se preocupem, tá? Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito, doutora Ana Luísa, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho. Gostaria de agradecer também a todo mundo que parabenizou o nosso trabalho e que acompanhou a live desde o início e que interagiu, tá bom? Então é isso, né? A gente já está encerrando. Espero que Ó, vocês tenham gostado. vou dar minhas Comentário. palavras finais também, Isso, né? Antes de você finalizar, claro. Daniele. Agradecer pelo convite mais uma vez, né? Parabenizar o trabalho de conscientização que a Abraço está fazendo. Nesse período de pandemia, então, que os nossos pacientes estão desesperados, né? As pessoas estão com dificuldade de ter informação, de ter contato. Vocês estão apoiando muito, né? Essa população que precisa de ajuda, então parabéns. E eu acho que a gente está aqui para dar informação, né? Eu tenho um Instagram também que vocês podem seguir, Reumatologista Salvador. Eu estou sempre falando sobre vários temas. Eu gosto muito de tentar deixar uma coisa que é meio complicada mais simples, né? Para que as pessoas consigam entender. E eu acho que esse é nosso papel como médicos também, é dar informação. Não Uhum, precisa ficar guardada, a gente tem que passar para frente, né? Porque informação é uma arma poderosa na luta com contra as certeza. doenças, né? Muito obrigada e fico também, né, disponível para em outros momentos a gente falar sobre outros assuntos. Tá certo? Com certeza, muito obrigada. Então, pessoal, mais uma vez, tem mais pessoas elogiando o trabalho da senhora. E a gente não pode esquecer que a gente ainda tem mais uma live programada para esse mês, no dia 30/7, com a Cacau como mediadora, com o Dr. Caisson Lima, que é Entenda a Febre Reumática, que é outro tema que eu não entendo e vai ser a nossa oportunidade de entender um pouco o que seria. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Tchau, gente. Tchau. A live vai ficar gravada no Instagram da Brás para quem quiser assistir novamente, tá bom? Ótimo, que bom. E, e vai pro YouTube também. Tchau. Que legal. Tchau.